E o nosso convidado de hoje é o Iago Martins. Isso, o teólogo de boteco, de fundo de quintal. Depois que o MEC reconheceu aí o curso de teologia dentro do rol das ciências humanas e sociais, agora existe legitimidade para tudo e para todos falarem asneiras como o Iago Martins. Iago Martins, a verdadeira face do cristianismo. Vamos lá, gente. O professor vai ler aqui o belíssimo texto do Iago Martins. Qualquer religião que não seja cristã é falsa. Ok? Ponto. Todo sacrifício feito a outros deuses é feito a demônios. Ponto. No islamismo, adoram demônios. Ponto. No candomblé, adoram demônios. Ponto. Na Umbanda, adoram demônios. Ponto. Se todo pastor for ser preso por pregar o que diz a Bíblia, que nos prendam todos. Ok? Você conseguiu entender esse primeiro momento da premissa do Iago, que vai ser seguida depois de um texto? Você prestou atenção? Tá? Prepare o lombo. No primeiro momento, você percebe que se mistura uma teologia política. Sim, uma teologia política. De um lado, uma espécie de crítica às demais religiões, no que diz respeito ao seu credo, à sua crença, e, sobretudo, ao prisma teológico do que o cristianismo, na verdade, defende como base de fé, que é a crença em um único Deus, que nem o Iago é capaz de definir, porque se ele disser para mim que o Deus dele é Javé, eu vou contar para o Iago, ou vocês contam a origem desse Javé. Vem, Iago, estou te aguardando. Aliás, se eu tiver que contar para o Iago o que é o cristianismo, Iago, eu estou com um livro aqui na mão, Iago. Ai, que lindo! Iago, eu quero dizer para você que esse livro aqui não foi escrito por ateus, agnósticos, marxistas e religiosos, não, tá, filhinho? Tá aqui na mãozinha do Lelê, que eu vou ler aqui umas coisinhas para você. Então, o Iago Martins, ele começa com algumas afirmações que, do ponto de vista do cristianismo, daquilo que o texto bíblico que ele vai mencionar diz, de tudo, ele não está errado. É isso mesmo. Mas ancorado nisso, o Iago Martins traz outra premissa muito importante. Se todo pastor for ser preso por pregar o que diz a Bíblia, que nos prendam. Então, primeiro, eu nunca ouvi dizer que algum pastor foi preso por dizer que a religião do outro é falsa. Porque, para mim, apesar dessa expressão ser mentirosa, ela não configura um ataque, uma lesão ao bem jurídico tutelado, Iago, tá bom? Então, evidentemente, o que revela, então, a narrativa, o discurso e o texto do Iago Martins? Nada mais do que alguém que, sob uma premissa de defesa da liberdade de expressão, para manifestar um sentimento de aversão, de repúdio às outras religiões, defendendo, sob o prisma de uma teologia paulina, de que a sua religião é superior e, portanto, ela sim adora a um Deus verdadeiro e não a demônios, fica muito bem configurada. Mas calma, porque nós vamos começar afirmando, Iago Martins, que você adora demônio. E eu gostaria que você aceitasse um debate comigo para eu fazer você pagar essa vergonha ao vivo e mostrar que não existe uma religião, tanto quanto o cristianismo, que adora demônio. Sim, tu não sabia? A sua religião, ela é resultado de sincretismos, junções de mitos, de deuses. Iago, você não sabia? Não sabia. É que você é um picareta com diploma de teologia. O texto que o ilustríssimo Iago Martins traz,
É 1 Coríntios capítulo 10, né, gente? Onde o tal Paulo irá falar deste assunto que diz respeito ao culto em Delfos. Sim, a forma de culto que acontecia entre os demais, que era uma forma de sincretismo, como se o cristianismo tivesse de fato não absorvendo tudo isso, Iago. O Iago esqueceu de estudar um pouco sobre Orfeu, o orfismo, né, Iago? Faltou essa aula, né? Uhum. Eu sei que para convalidar o diploma de teologia você não estuda, você copia e cola, não é verdade? Ok, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Aí ele começa com toda essa narrativa, tá bom? E todos foram batizados em Moisés. Eita, teologia de boteco. E todos comeram da mesma comida. Sim, todos comeram da mesma comida. E beberam todos da mesma bebida espiritual. E a pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. E uma tipologia, né, Iago? Isso aqui chama-se um midrash, tá, Iago? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Esse é todo o textinho do capítulo 10, tá? Que o Iago vai trazer para sustentar o seu teolixo e essa crença de Mequetrefe. E aí, no versículo 17, propriamente, o texto começa dizendo: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Aí ele vai citar: o povo assentou-se, comeu e a beber, e levantou-se a fogar. E Paulo começa aquela toda a narrativa, né? E não pratiquemos imoralidade como alguns o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Paulo era o cara. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Iago é teólogo que acredita em mula falante, jumento falante, né? Acredita inclusive em peixe grande que engoliu um cara para poder estabelecer um projeto. Significa dizer, a teologia paulina, no que diz respeito a combater a espécie de cultos ou adorações aos deuses, deve ser encarado dentro de uma perspectiva de uma religião que está sendo neste momento construída absolutamente dentro de um processo de sincretização. O que nós encontramos nas cartas paulinas, senhor Iago, é crenças persas, como zoroastrista, à vontade, mas também gregas. Uma mistura de tudo. Porque se eu for falar da perspectiva teológica dos essênios, como extrato, os essênios foram influenciados também por esses mesmos pensamentos. A questão é, o cristianismo é ou não uma religião de demônios? Eu lerei aqui essa obra, a partir da página de número 22, vejam aqui. Nós vamos lidar com grupos religiosos que influenciaram o cristianismo. Aliás, você acredita mesmo num homem que andou sobre águas, que ressuscitou mortos, né? Que fez cego ver, surdo ouvir? Eu só esqueci de te avisar que para a academia ele não existiu, não. Esse não. Ele é uma mentira, ele é uma invenção que foi criada pelo Império Romano, Iago. E que, na verdade, Iago, é justamente uma sincretização de tudo. Agora, se você quiser um Jesus que existiu, dá uma ligada para o Chevitarese, entende? Porque ele vai dizer quem é esse Jesus que existiu para você. O cristianismo é a face do próprio demônio. O cristianismo foi a religião que mais prestou serviço, se é que esse cara exista, ao demônio. Sim, a Satã, Iago. Porque a história do cristianismo é maculada, é manchada de sangue por carnificina, intolerância. Inclusive, diga-se de passagem, Inácio de Antioquia não se agradou muito com esse tipo de mentalidades que alguns movimentos da época judaizantes estavam tentando implementar. Para mim, os demônios possuem
2 braços e 2 pernas, e alguns têm o nome de Iago Martins. Esse é o trabalho que nós temos, de livrar pessoas das garras desses demônios. Os piores demônios são esses humanos que usam uma literatura fictícia, mitológica, para aprisionar pessoas. Esses são os verdadeiros demônios, que precisa alimentar na mente das pessoas uma fantasia, um delírio, um mundo paralelo, para que elas o sustentem financeiramente. Não é uma questão de fé. Iago, você encontrou uma rocha, hein? Encontrou. Vocês estão entendendo? Então, primeiro, pessoal, a história do cristianismo está absolutamente fundada em todo um sincretismo. Já começa dizendo uma coisa muito errada e totalmente sem coerência alguma, porque o cristianismo é incoerente. Por quê? Porque ele diz assim, qualquer religião que não seja a cristã é falsa. Bom, quais são os problemas dessa afirmação? Porque o cristianismo, ele é construído em cima do judaísmo. Judaísmo não é cristianismo. Judaísmo é falso? Né? De acordo com a ideia dele se o judaísmo é falso, como é que o cristianismo pode ser verdadeiro? Se o cristianismo é construído em cima do judaísmo. Os crentes, principalmente o cristão, ele pensa que o universo, ele gira em torno da crença dele, em torno da religião dele. Quando acontece um eclipse, é Jesus voltando. Quando acontece um tsunami, é Jesus voltando. Um terremoto, é Jesus voltando. A guerra, é Jesus voltando. A natureza está nem aí para seu Jesus. Seu Jesus não tem valor nenhum para a natureza. Alá não tem valor nenhum para a natureza. Jeová, Javé, como queira chamar, não tem valor nenhum para a natureza. Exus, deuses hindus, espíritos do espiritismo, do Allan Kardec, a natureza está pouco ligando para essas coisas. Quem liga para essas coisas são vocês. Vocês crentes que acreditam nisso aí. Então, quando, dentro da religião judaica, dizia que adorar qualquer outro Deus era idolatria, e o cristianismo sendo feito a partir da religião judaica, todo cristão seria idólatra. A própria Bíblia, que o cristão carrega debaixo do braço, chama ele de idólatra. Aí não, né? Aí tem que criar um novo pretexto e chamar ele de contexto, para poder defender aquilo que cada um acredita. No final das contas, crenças são crenças e não tem valor nenhum em uma discussão lógica e racional, não muda em nada a realidade, independente do que a pessoa acreditar ou deixar de acreditar, a realidade continua sendo a mesma. O que vai acontecer, o que está acontecendo, o que acontece, continua acontecendo, e o que vai acontecer, de fato, não pode ser mudado, vai acontecer. Então, acreditar não muda nada. E cada crente de cada religião, ele acha que o Deus dele é verdadeiro. Ele acha que ele está correto e que o universo, o planeta, tudo, todas as coisas, a cultura, os acontecimentos naturais, as questões sociais, morais, tudo gira em torno da crença dele, da religião dele, do Deus que ele acredita. Isso é uma grande tolice. Como que uma pessoa pode dizer que estuda tanto, é formado, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, mas não consegue entender o básico, que uma crença não tem valor nenhum em cima de pessoas de outras crenças ou que não têm crença nenhuma. O cristianismo já é errado em querer jogar num tal do inferno que a própria religião criou pessoas que não acreditam no Deus deles. Se o cristianismo fosse uma coisa fechada, bom, vamos fazer aqui, é um grupo fechado. Você entra, você tem essas tais regras aqui a cumprir. Se você não cumpre e continua aqui dentro, você vai para o inferno. Se você sair, você está fora. Você vai ser um desertor, vai ser qualquer coisa. Mas quem
nunca teve dentro desse negócio, dessa religião, ou foi enganado, ou foi iludido, não entrou por conta própria, não pode carregar a culpa de nada, não pode ser acusado disso ou daquilo, que é uma regra da religião dele. O judeu faz isso, o cristão faz isso, o muçulmano faz isso. São as religiões mais intolerantes que existem nesse planeta, que a gente, pelo menos, tem acesso aqui. São essas daí, porque se tem outras piores do que essas, eu desconheço.